Você já parou para pensar no quanto o mundo tá mudando? E rápido demais? Não é exagero, o que ontem parecia futuro distante, hoje já tá virando passado. As coisas estão acontecendo numa velocidade absurda e a gente mal tem tempo de absorver. A cada esquina da história surgem novos fatos bizarros, tecnologias que desafiam o que entendemos como real e eventos que colocam em xeque a forma como enxergamos o mundo. Sério, você sabia que existem registros visuais tão perturbadores e curiosos que parecem mentira? São imagens que capturam momentos em que o tempo parece ter dobrado, misturado passado, presente e futuro num único clique. Algumas assustam, outras fazem rir, mas todas têm algo em comum. São curiosidades do mundo que revelam coisas que você não sabia e talvez preferisse continuar sem saber. E olha, não pense que isso aqui é só um vídeo com imagens antigas ou esquisitices aleatórias. Cada cena que a gente vai mostrar carrega curiosidades incríveis, fatos interessantes e situações tão absurdas que parecem roteiro de ficção científica. É como se o planeta tivesse entrado em modo turbo e a gente, meros passageiros sem manual de instrução. Então se prepara, o que vem a seguir vai mexer com a sua cabeça. Porque depois de ver essas imagens, pode ser que você nunca mais veja o mundo da mesma forma. A criança que viu o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da internet. Imagine uma senhora idosa sentada em frente a um computador moderno, com um olhar perdido e emocionado. Ao lado dela, sobre a mesa, uma foto antiga em preto e branco. Ela mesma, ainda criança, correndo pelas ruas destruídas de Berlim em 1945, quando as bombas ainda ecoavam. Aquela menina viu a rendição da Alemanha, viu soldados russos e americanos, viu tanques e ruínas. Hoje, com mais de 90 anos, ela faz chamadas de vídeo com seus bisnetos no Japão, em tempo real. Essa imagem é uma cápsula do tempo que escancara o quanto a realidade mudou diante dos olhos de uma mesma pessoa. É como se a vida tivesse acelerado além do que o cérebro humano foi programado para acompanhar. Um contraste brutal entre escombros e tecnologia de ponta. Você sabia que pessoas que nasceram antes da televisão já vivem hoje cercadas por inteligência artificial, drones e metaversos? São fatos interessantes, mas também assustadores. O tempo não tem dado trégua, ele atropela, passa por cima e quem não acompanha vira peça de museu. Essa senhora é o retrato vivo de como o mundo mudou rápido demais. De explosões a fibra óptica, de telegramas a emojis. Um único olhar carrega mais curiosidades incríveis do que muitos livros de história conseguem registrar. O homem que foi fotografado em 2 pandemias, com um século de diferença, a imagem é quase surreal. Um senhor de 102 anos sentado em uma cadeira de rodas, com uma máscara N95 cobrindo o rosto. Atrás dele, um quadro antigo em preto e branco. É ele mesmo, ainda bebê, nos braços da mãe durante a pandemia da gripe espanhola em 1918. 2 fotos, 2 vírus, 2 catástrofes mundiais, um mesmo sobrevivente. Você sabia que algumas pessoas viram mais de uma pandemia global ao longo da vida? Não é ficção, é história real. E esse homem, em especial, sobreviveu à Primeira Guerra, à gripe espanhola, à Segunda Guerra, à Guerra Fria. O que essa imagem revela é perturbador. O mundo avança sim, mas algumas tragédias se repetem com maquiagem nova. A tecnologia evolui, os prédios crescem, os carros voam e os vírus ainda vencem. A modernidade às vezes parece impotente. É nesse contraste que mora o choque. E é por isso que essa foto virou um símbolo, uma ponte entre 2 séculos que nos lembra. Por mais que o mundo mude, certas lutas são eternas. A aldeia submersa que voltou por causa da seca. Na Itália, em 2021, uma vila inteira emergiu das águas. Literalmente. A imagem que chocou o mundo mostra uma torre medieval de pedra brotando no meio de um lago seco. Era a aldeia de Curon, inundada em 1950 para a construção de uma hidrelétrica. Com a seca extrema causada pelas mudanças climáticas, ela simplesmente voltou. Não é uma pintura pós-apocalíptica, é real. E ela representa muito mais do que um lugar esquecido. É um símbolo de como o planeta está dando sinais, gritando na verdade, de que as coisas não estão bem. Você sabia que curiosidades do mundo como essa estão surgindo cada vez mais? Antigas civilizações soterradas,
Vilas submersas e florestas perdidas têm voltado à tona por causa do desequilíbrio ambiental. E cada uma dessas descobertas tem algo de belo e trágico ao mesmo tempo. O passado emergindo do fundo do esquecimento. O presente lidando com suas próprias consequências. O futuro... Bom, esse está sendo desenhado em tempo real. A menina síria que se rendeu à câmera. Na foto que rodou o mundo, uma garotinha síria de não mais que 4 anos levanta as mãos para o fotógrafo, achando que o grande equipamento apontado para ela era uma arma. O olhar de medo, as mãozinhas erguidas, o desespero gravado em sua expressão. É de partir qualquer um. A imagem foi registrada em 2014 no campo de refugiados de Atme. A guerra na Síria já tinha arrancado casas, pais, irmãos e agora começava a roubar a infância. Essa não é apenas uma das curiosidades incríveis da fotografia de guerra. É um retrato cru da realidade de milhões. Você sabia que hoje existem mais crianças refugiadas no mundo do que em qualquer outro momento da história moderna? Isso não é só um número, são vidas. São futuros interrompidos como o dela. Essa imagem por si só carrega mais potência emocional do que 1000 discursos, porque às vezes tudo que uma criança quer é sobreviver. O mar que virou deserto. A foto é aérea, uma imensidão de areia rachada, com escombros de navios enferrujados espalhados aqui e ali. Parece um cemitério náutico perdido no Saara, mas não. É o que restou do Mar de Aral, entre o Cazaquistão e o Uzbequistão. Um dos maiores mares internos do planeta, que hoje praticamente desapareceu. Nos anos 60, a União Soviética desviou os rios que abasteciam o mar para irrigar plantações. Resultado, mais de 90% da água sumiu. O clima mudou, doenças se espalharam, comunidades inteiras migraram. Você sabia que isso é considerado um dos maiores desastres ambientais causados pelo homem? E o mais bizarro é que tudo foi feito em nome do progresso. Sim, o mesmo progresso que hoje prega sustentabilidade. É uma daquelas coisas que você não sabia, mas quando descobre, entende o tamanho do estrago que a pressa por crescimento pode causar. O Mar de Aral virou lição, cicatriz e aviso. O último teleoperador da cidade fantasma. A imagem é melancólica. Um senhor sentado sozinho numa central telefônica desativada, cercado por cabos, botões e poeira. Ele é o último funcionário de um sistema que já não conecta ninguém. A cidade ao redor foi abandonada após a explosão de uma usina química. E ele simplesmente ficou. Essa história, registrada na China em 2010, mostra como algumas pessoas se recusam a abandonar o passado, mesmo quando tudo ao redor já virou ruína. É como se ele estivesse esperando uma ligação que nunca vai chegar. Você sabia que ainda existem profissionais que continuam trabalhando em sistemas obsoletos por amor, por rotina ou por negação? São curiosidades do mundo moderno, onde o futuro avança sem pedir permissão, deixando fantasmas para trás. Essa imagem nos confronta com uma pergunta. O que fazer quando o seu mundo já não existe mais? A mãe segurando o filho com um celular? No meio dos escombros 2023, Turquia? Um terremoto devastador. Entre os destroços, uma imagem circulou o mundo. Uma mãe ferida segurando o corpo sem vida do filho pequeno nos braços. O detalhe, na outra mão ela segurava um celular aceso, tentando mandar uma última mensagem de socorro. A luz azul do aparelho refletia no rosto dela. Uma cena desesperadora, mas carregada de simbolismo. Você sabia que nos últimos anos, mais de 3 bilhões de pessoas passaram a ter acesso à internet, mesmo em regiões com quase nenhum saneamento básico? É o tipo de dado que mistura fatos interessantes com um toque sombrio. A tecnologia chegou aonde a dignidade ainda não chegou. Essa imagem resume o paradoxo do nosso tempo. Super conectados, mas totalmente vulneráveis. Nunca estivemos tão próximos e ao mesmo tempo tão desamparados. O policial tirando selfie no local de um crime, um retrato que causou revolta. Em 2019, na Índia, um grupo de policiais foi fotografado rindo e tirando selfies ao lado do corpo de uma vítima de acidente. As câmeras não estavam ali para registrar a cena como prova, mas como lembrança. Você sabia que há registros de médicos fazendo TikTok dentro de centros cirúrgicos e militares dançando em zonas de guerra? São coisas que você não sabia, mas que acontecem com uma frequência absurda.
Vivemos numa era em que o choque perdeu o valor, tudo virou conteúdo. E no fundo, isso revela uma anestesia coletiva. A linha entre o real e o entretenimento se apagou. A selfie virou símbolo da insensibilidade moderna. A inteligência artificial que imaginou o último humano, uma imagem gerada por IA, viralizou em 2024. Um ser humano deformado, parcialmente mecânico, andando sozinho num planeta árido, com edifícios em ruínas ao fundo. O mais perturbador? A descrição: último humano vivo, ano 2475, gerado por IA sem interferência humana. Você sabia que inteligências artificiais estão começando a criar cenários futuros a partir de padrões históricos, ambientais e comportamentais? O futuro agora é imaginado por máquinas. Essa imagem mexe com algo profundo, um aviso silencioso, uma simulação do que pode ser ou do que já estamos criando. Fatos bizarros, sem dúvida, mas mais reais do que parecem. A criança e o drone de guerra. Em Gaza, uma imagem capturada por um fotógrafo freelancer mostrou uma criança brincando com uma pedra, enquanto no céu, bem acima dela, um drone armado sobrevoava em silêncio. Ela sorri. Não faz ideia do que é aquilo. Essa imagem representa a nova infância em zonas de conflito. Você sabia que hoje mais de 30 países utilizam drones militares ativamente? E muitos desses voos são autônomos, decidindo alvos sozinhos? O futuro chegou armado e invisível. O que antes era ficção científica, hoje é política de segurança. E o mais cruel, virou cenário de infância. A mãe e o filho separados por vidro em pleno Natal. Durante a pandemia, uma imagem se destacou, uma idosa dentro de um asilo, tocando o vidro da janela com a palma da mão. Do lado de fora, seu filho faz o mesmo gesto. Entre eles, apenas o reflexo e a distância. Era véspera de Natal. Você sabia que o isolamento causado pela Covid-19 gerou a maior crise de saúde mental coletiva da história moderna? São curiosidades do mundo que ninguém gostaria de ter vivido. A imagem é simples, mas diz tudo. O toque virou luxo. O abraço, crime. O amor, digital. O morador de rua com uma tomada portátil. Uma fotografia tirada em São Paulo em 2023 mostrou um homem em situação de rua carregando um power bank conectado a um painel solar improvisado. Ao lado dele, um cartaz: Aceito Pix. Você sabia que o Brasil é um dos países com maior inclusão digital entre pessoas em vulnerabilidade social? São fatos interessantes que expõem um paradoxo profundo. A modernização convive com a miséria. Essa imagem não é cômica nem trágica. Ela é um espelho do Brasil moderno, inventivo, ferido, conectado e excluído. Tudo ao mesmo tempo. O iceberg que virou cruz. Fotografado em 2018 na Antártida, um bloco de gelo gigante, perfeitamente retangular e com uma fenda no centro, formava uma cruz quase perfeita. A foto viralizou como um sinal divino. Cientistas explicaram: erosão natural, mas o impacto visual permaneceu. Você sabia que hoje os polos perdem gelo numa média de 430 bilhões de toneladas por ano? São fatos bizarros e reais que já não podem ser ignorados. A natureza continua criando arte e caos ao mesmo tempo. A cruz no gelo, uma metáfora perfeita da era que vivemos. Fé, colapso e ciência, convivendo no mesmo degelo. A escola flutuante de Bangladesh. A imagem mostra crianças uniformizadas entrando num barco colorido. É uma escola? Com lousa, professor e tudo. Em Bangladesh, onde enchentes engolem vilas inteiras, o jeito foi adaptar escolas flutuantes. Existem dezenas. Você sabia que a educação em zonas vulneráveis está sendo reinventada em cima da água, do deserto e até de telhados improvisados? São curiosidades incríveis que mostram a força da adaptação humana. O futuro não espera terra firme. Ele navega, boia, sobrevive. O robô cuidando de um idoso no Japão. Uma imagem de 2022 mostra um robô branco, de aparência simpática, dando água para um idoso em uma casa de repouso. A máquina sorri, ou tenta, o idoso também, mas seu olhar está vazio. O Japão enfrenta o envelhecimento mais acelerado do mundo e a solução encontrada está nos robôs cuidadores. Você sabia que existem máquinas que cantam músicas tradicionais para os pacientes como forma de terapia?
É reconfortante e ao mesmo tempo assustador. O carinho está sendo programado, e isso diz muito sobre o tipo de futuro que escolhemos. A Terra vista do espaço, coberta de fogo. Em 2020, satélites da NASA captaram uma sequência de imagens em infravermelho mostrando o planeta durante o auge dos incêndios florestais na Amazônia, África, Austrália e Califórnia. O resultado? A Terra parecia estar pegando fogo em todos os continentes. Você sabia que 2020 foi um dos anos mais quentes dos últimos 140 milênios? Sim, milênios! São coisas que você não sabia, mas que estão queimando bem diante dos nossos olhos. A imagem é quase bíblica. E não tem como olhar para ela sem pensar, será que ainda dá tempo? Cada imagem que você viu aqui é como uma peça de um quebra-cabeça sombrio. Juntas, mostram um mundo em transição, em colapso e em aceleração. Um mundo que cresce, mas também sangra, que conecta, mas também isola, que encanta e apavora. Você sabia que estamos vivendo o maior salto tecnológico da história da humanidade, ao mesmo tempo em que enfrentamos os maiores riscos existenciais desde a Era do Gelo? Pois é, a história está sendo escrita em alta velocidade e com menos pausas para reflexão do que nunca. Então eu te pergunto, quantas dessas mudanças você percebeu de verdade? Quantas passaram batido enquanto você deslizava a tela do celular? Será que estamos mesmo preparados para a velocidade do mundo? Ou estamos sendo engolidos por ela? Se alguma dessas imagens te chocou, te emocionou ou te fez pensar, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Qual dessas cenas mexeu mais com você? Ou melhor, qual delas você gostaria de nunca ter visto? Porque às vezes o mundo muda tanto que a gente nem percebe que mudou junto.